A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou o Bruno, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emuano, ou do facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a sua palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua palavra, que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da tua palavra todos te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos no dia 345 do nosso podcast, A Bíblia em um ano. Leremos Atos dos Apóstolos, capítulo 24, e Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulos 1º, 2º e 3º, e Provérbios, capítulo 29, versículos de 12 a 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 24. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias foi a Cesareia com alguns anciãos e um advogado chamado Tértulo. Eles apresentaram-se ao governador como acusadores de Paulo. Quando este foi chamado, Tértulo começou a acusação dizendo: "Graças a ti gozamos de paz profunda, e graças à tua providência, melhorou muito a situação desta população. Excelentíssimo Félix, sempre e em toda parte, reconhecemos com toda a gratidão esses benefícios. Ora, para não te deter muito tempo, conhecendo a tua benevolência, solicito por um instante a tua atenção. Verificamos que este homem é uma peste. Ele provoca conflitos entre os judeus do mundo inteiro e é também um dos líderes da seita dos nazarenos. Ele tentou inclusive profanar o templo. Por isso nós o prendemos. Interrogando-o, poderás certificar-te de todas as coisas de que nós o estamos acusando." Os judeus deram seu apoio, sustentando que as coisas eram assim mesmo. Então, a um sinal do governador, Paulo respondeu: "Eu sei que há muitos anos és juiz desta nação, e por isso sinto-me à vontade para defender a minha causa. Como tu mesmo podes constatar, faz apenas 12 dias que subi em peregrinação a Jerusalém. Ora, nem no templo, nem nas sinagogas, nem pela cidade, alguém me viu discutindo com outras pessoas ou provocando desordem na multidão. Eles não podem provar aquilo
de que agora me acusam. Confesso-te, porém, uma coisa: é segundo o caminho, que eles chamam de seita, que eu sirvo o Deus de nossos pais. Acredito em tudo o que está conforme a lei, e em tudo o que se encontra escrito nos profetas. Tenho em Deus a mesma esperança que eles têm, que há de acontecer a ressurreição dos justos e dos injustos. Por isso, eu também me esforço para manter sempre a consciência irrepreensível diante de Deus e dos homens. Depois de muitos anos, vim trazer esmolas para minha gente e também apresentar ofertas. Eles me encontraram no templo, ocupado nisso, tendo-me devidamente purificado. Não havia ajuntamento nem tumulto. Sobrevieram, entretanto, alguns judeus da Ásia. São eles que deveriam apresentar-se a ti e acusar-me, caso tenham algo contra mim. Ou então, que estes homens aqui digam se encontraram em mim algum crime, quando compareci diante do Sinédrio. A não ser que se trate desta única frase que gritei no meio deles: é por causa da ressurreição dos mortos que estou sendo julgado hoje diante de vós. Félix estava bem informado a respeito do caminho e adiou a causa dizendo: quando chegar o comandante Lísias, examinarei a vossa questão. E ordenou que o centurião mantivesse Paulo preso, mas com certa liberdade e sem impedir que os seus lhe dessem assistência. Alguns dias mais tarde, veio Félix com a esposa Drúzila, que era judia. Mandou chamar Paulo e ouviu falar da fé em Jesus Cristo. Porém, quando Paulo começou a comentar sobre a justiça, o domínio de si e o julgamento futuro, Félix ficou com medo e disse: por ora podes ir. Quando eu tiver oportunidade, mandarei chamar-te. Ao mesmo tempo, Félix esperava que Paulo lhe desse dinheiro. Por isso, mandava chamá-lo frequentemente e conversava com ele. 2 anos depois, Pórcio Festo ocupou o lugar de Félix. E Félix, querendo agradar aos judeus, deixou Paulo na prisão. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Paulo, apóstolo, não por iniciativa humana nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus, Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ele se entregou por nossos pecados para nos libertar do presente mundo mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admiro-me de que tão depressa, abandonando aquele que vos chamou na graça de Cristo, tenhais passado a outro evangelho. Não que haja outro, mas acontece que algumas pessoas vos estão perturbando e querem corromper o Evangelho de Cristo. Pois bem, mesmo que nós ou um anjo vindo do céu vos pregasse um Evangelho diferente daquele que vos pregamos, seja excluído. Como já dissemos e agora repito, se alguém vos pregar um Evangelho diferente daquele que recebestes, seja excluído. Tenho eu buscado a aprovação dos homens ou a de Deus? Acaso procuro agradar aos homens? Se ainda quisesse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, asseguro-vos que o evangelho pregado por mim não é conforme critérios humanos, pois não o recebi nem aprendi de uma instância humana, mas por revelação de Jesus Cristo. Certamente ouvistes falar como foi outrora a minha conduta no judaísmo, com que excessos eu perseguia e devastava a Igreja de Deus,
e como progredia no judaísmo mais do que muitos judeus da minha idade, mostrando-me extremamente zeloso das tradições paternas. Quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, agradou revelar-me o seu Filho, para que eu o anunciasse aos gentios, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para ver os que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, parti para a Arábia e depois voltei ainda a Damasco. Depois, 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele 15 dias. Não me encontrei com nenhum outro apóstolo, a não ser com Tiago, o irmão do Senhor. Escrevendo estas coisas, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Ainda não era pessoalmente conhecido das igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas tinham ouvido dizer que aquele que antes nos perseguia está agora pregando a fé que antes procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Capítulo 2. 14 anos mais tarde, subi de novo a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui lá por causa de uma revelação. Expus-lhes o evangelho que tenho pregado entre os pagãos, o que fiz em particular aos líderes da igreja, para não acontecer estivesse eu correndo ou tivesse corrido em vão. Mas nem Tito, meu companheiro, que é grego, foi obrigado a circuncidar-se. E isso, não obstante a presença de falsos irmãos intrusos, que sorrateiramente se introduziram entre nós, para espionar a liberdade que temos no Cristo Jesus, com o fim de nos escravizarem. A essas pessoas não fizemos concessão, nem por um momento, para que a verdade do Evangelho permanecesse íntegra no vosso meio. Quanto às pessoas reconhecidas como importantes, o que tenham sido outrora não me interessa, pois Deus não faz acepção de pessoas. Elas não me impuseram nada de novo. Pelo contrário, viram que a evangelização dos pagãos fora confiada a mim, como a Pedro tinha sido confiada a dos judeus. De fato, o mesmo que tinha preparado Pedro para o apostolado entre os judeus, preparou também a mim para o apostolado entre os pagãos. Reconhecendo a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, considerados as colunas da igreja, deram-nos a mão, a mim e a Barnabé, como sinal de nossa comunhão recíproca. Assim ficou confirmado que nós iríamos aos gentios e eles aos judeus. O que nos recomendaram foi somente que nos lembrássemos dos pobres, e isso procurei fazer sempre, com toda a solicitude. Mas quando Cefas chegou a Antioquia, opus-me a ele abertamente, pois merecia censura. Com efeito, antes que chegassem alguns de junto de Tiago, ele tomava refeição com os não-judeus. Mas, depois que eles chegaram, Cefas começou a esquivar-se e afastar-se, por medo da circuncisão. E os demais judeus acompanharam-no nessa dissimulação, a ponto de até Barnabé se deixar arrastar pela hipocrisia deles. Quando vi que não estavam procedendo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, disse a Cefas diante de todos: Se tu que és judeu, vives como gentil e não como judeu, como podes obrigar os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus de nascimento e não pecadores vindos do mundo dos gentios. Sabendo, porém, que não se é justificado por observar a lei de Moisés, mas por crer em Jesus Cristo, nós também abraçamos a fé em Jesus Cristo. Assim, fomos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei
ninguém será justificado. Se, porém, buscando a nossa justificação em Cristo, ainda nos descobríssemos pecadores, não estaria Cristo a serviço do pecado? Isso é impossível. Se eu reconstruo o que destruí, então sim é que me torno transgressor. Aliás, foi em virtude da lei que eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Com Cristo, eu fui pregado na cruz. Eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Minha vida atual na carne, eu a vivo na fé, crendo no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu não invalido a graça de Deus. Ora, se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu por nada. Capítulo 3. Ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? E Jesus Cristo crucificado não tinha sido descrito diante de vossos olhos? Só isto quero saber de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela escuta da fé? Sois assim tão insensatos, a ponto de, depois de terdes começado pelo Espírito, quererdes terminar na carne? Foi acaso em vão que sofrestes tanto? Se é que foi em vão, aquele que vos dá generosamente o Espírito e realiza milagres entre vós, faz isso pelas obras da lei ou pela escuta da fé? Como Abraão creu em Deus, e isto lhe foi acreditado como justiça, assim ficais sabendo que os que creem é que são filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus justificaria as nações pela fé, anunciou muito antes a Abraão: em ti serão abençoadas todas as nações. Portanto, os que são da fé são abençoados juntamente com o homem de fé, Abraão. De fato, todos os que são da observância da lei estão sob maldição, pois está escrito: maldito quem não se ativer a todas as prescrições do livro da lei para praticá-las. Além disso, que a lei não justifica ninguém diante de Deus é de todo evidente, já que é pela fé que o justo viverá. Ora, a lei não se baseia na fé, mas aquele que praticar seus preceitos viverá por eles. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se Ele próprio um maldito em nosso favor, pois está escrito: maldito todo aquele que for suspenso no madeiro. Isto sucedeu para que, no Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse às nações, e assim, pela fé, recebêssemos o Espírito prometido. Irmãos, vou falar em termos humanos. Embora de origem simplesmente humana, um testamento feito em boa e devida forma não pode ser anulado ou modificado. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. A Escritura não diz "e as descendências", como para significar muitos descendentes. Ela diz "e a tua descendência", designando assim um só descendente, Cristo. Eis então o que penso. Um testamento ratificado devidamente por Deus não pode ser anulado pela lei que sobreveio 430 anos depois, pois assim a promessa ficaria sem efeito. De fato, se é pela lei que se obtém a herança, então já não é em virtude da promessa. Ora, foi por meio de uma promessa que Deus concedeu sua graça a Abraão. Então, para que a lei? Ela foi acrescentada em vista das transgressões, até que viesse a descendência a qual foi feita a promessa. Foi promulgada pelos anjos e entregue por intermédio de um mediador. Ora, não existe mediador de um só, mas Deus é um só. Portanto, a lei seria contra as promessas de Deus? Claro que não. Com efeito, se tivesse sido dada uma lei capaz de comunicar a vida, então a justiça viria realmente da lei.
Mas a Escritura pôs todos e tudo sob o jugo do pecado, a fim de que pela fé em Jesus Cristo se cumprisse a promessa em favor dos que creem. Antes que se inaugurasse o regime da fé, nós éramos guardados como prisioneiros, sob o jugo da lei. Éramos guardados para o regime da fé que estava para ser revelado. Assim, a lei foi como um educador que nos conduziu até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Mas uma vez inaugurado o regime da fé, já não estamos na dependência desse educador. Com efeito, vós todos sois filhos de Deus pela fé no Cristo Jesus. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Não há mais judeu ou grego, escravo ou livre, homem ou mulher, pois todos vós sois um só, em Cristo Jesus. Sendo de Cristo, sois então descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Provérbios capítulo 29, versículos de 12 a 14. O príncipe que facilmente dá ouvido a mentiras acabará tendo só ministros perversos. O pobre e o explorador se confrontam, mas o Senhor ilumina os olhos de ambos. O rei que julga os pobres segundo a verdade, seu trono se consolidará para sempre. Olá, eu sou o Padre Rodrigo Ribas. Meditamos hoje o capítulo 24 do livro dos Atos dos Apóstolos. O processo contra Paulo continua em Cesareia, agora diante do governador. O sumo sacerdote vem com advogado para defender a lei judaica diante da autoridade romana, afirmando que a seita cristã é um perigo para a paz no império. É aqui então que Paulo vai apresentar uma apaixonada defesa do caminho, que é de paz e não de discórdia dentro do judaísmo, já que o próprio Paulo é fiel frequentador do templo e nunca provocou tumulto. Esse caminho só pode ser entendido a partir da fé na ressurreição de Jesus e no triunfo da vida, de acordo com a lei e com o anúncio dos profetas. Nós vamos ver aparecer aqui um personagem de nome Félix, que é um exemplo de funcionário imperial corrupto, que não aplica a justiça. Apenas aumenta o número de audiências com promessas que não cumpre, tratando bem o preso e sempre adiando o julgamento. Félix ele quer duas coisas. Politicamente, ele evita conflito com as autoridades judaicas e pessoalmente ele espera arrancar dinheiro do réu. E devido a essa corrupção do magistrado, Paulo vai ficar então preso ilegalmente durante 2 anos em Cesareia. Iniciamos hoje também a leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. A carta aos Gálatas ela é uma espécie de carta circular para as igrejas da Galácia, e muito provavelmente ela foi escrita no final da estadia de Paulo em Éfeso, numa data posterior ao ano 53. E vai tratar de 2 grandes temas: a justificação pela fé e a liberdade em Cristo. Ouvimos hoje os capítulos 1, 2 e 3 desta carta aos Gálatas. Ele começa com uma exortação e não com uma ação de graças. Um ataque que se deve ao fato de os Gálatas estarem se desviando para outro evangelho que acabaria levando eles para a escravidão. Essa população ela tinha uma origem diversificada e não conhecia a religião judaica. Alguns pregadores, denominados judaizantes, ensinavam que era necessário observar a lei de Moisés, como a circuncisão, mesmo depois de aderir a Cristo. É aqui então que Paulo vai lançar uma dupla maldição, ali nos versículos 8 e 9 do capítulo 1, sobre quem anunciar esse evangelho diferente. Paulo ele quer explicar o seu evangelho e ele começa com a sua experiência pessoal, testemunhando o que causou essa invasão do Cristo ressuscitado na vida dele. Aqui ele vai apelar para o seu passado,
a vivência zelosa no judaísmo e a perseguição à Igreja de Deus. E ele destaca a sua vocação, que ele é separado desde o seio materno e chamado a evangelizar os gentios. De uma maneira assim que, da mesma maneira que os profetas Isaías e Jeremias, por exemplo. E é uma espécie de autodefesa isso que Paulo está fazendo aqui, dando um destaque para a revelação divina, e ele afirma que sempre que não foi por influência humana, nem a mando dos apóstolos, que ele começou a fazer isso, mas a sua vocação e missão, elas dependem exclusivamente de Deus. Já no capítulo 2, ele continua o tom duro de denúncia aos falsos irmãos que querem reconduzir a população da Galácia à escravidão. Para assegurar o valor da sua prática missionária, Paulo ele conta como que ele selou acordo com os apóstolos de Jerusalém, que ele chama de notáveis e colunas da igreja. Esse, nós até podemos dizer assim, esse aperto de mão foi o sinal da unidade com a igreja-mãe. Mas mesmo assim, Paulo ele frisa que não foi a Jerusalém por convocação humana, mas sim por revelação. E além do sinal de unidade, esse acordo teve outro aspecto importante para o reconhecimento da missão de Paulo e, consequentemente, para a universalidade. A tarefa de evangelizar os incircuncisos, da parte de Paulo, foi reconhecida pelos notáveis, da mesma forma como a evangelização dos circuncisos, por parte de Pedro. O cuidado com os pobres, de maneira especial, foi um sinal visível desse acordo. Aí nós vamos ver então uma polêmica com Pedro. O que acontece? É uma polêmica que é exposta de maneira muito clara e revela o caráter sincero de Paulo. Algo que nós já vimos até inclusive no livro dos Atos dos Apóstolos. O que Paulo apresenta aqui é um problema de hipocrisia, ou seja, pregar uma coisa e viver outra. Pedro ele comia com os cristãos que vinham de outras etnias, conhecidos até como gentios ou como helenistas, porque eram de cultura helênica ou grega, ou seja, não eram judeus. Mas quando chegavam judeus, Pedro se afastava e já não comia com os gentios. Pela lei antiga, um judeu ele não podia comer com um gentil porque ele se tornava impuro. Mas pela Assembleia de Jerusalém, a decisão era que os não-judeus não precisavam observar a lei mosaica. E aí Paulo então repreende Pedro em público, porque ele diante dos judeus cumpre a lei antiga e diante dos não-judeus segue a nova lei do Evangelho. O fato ele se passa justamente em Antioquia da Síria, que é uma localidade-chave para a difusão do cristianismo. Uma cidade grande, é uma espécie assim de porta aberta, porque foi ali que começou a evangelização dos gregos, e foi ali também, como nós já vimos, o lugar onde pela primeira vez os cristãos recebem esse nome de cristãos. Já o capítulo 3, ele abre um assunto que vai encerrar no capítulo 4, que é uma doutrina. Aqui no 3 nós vamos ver o mesmo argumento da justificação pela fé, agora retomado com linguagem firme e que vai passar a ser explicado na sequência com argumentos da Escritura. É interessante porque começa o capítulo 3 até com alguns termos, Gálatas sem juízo ou Gálatas insensatos. Poderíamos até atualizar assim, palavras como estúpidos. As perguntas comprovam essa falta de juízo. Se antes não cumpriam a lei, por não seguirem o judaísmo, por que teriam que cumprir agora? A atitude é comparada, inclusive, com uma sedução de feitiçaria. Embora as comunidades da Galácia não fossem compostas de judeus, Paulo ele argumenta com fatos da escritura judaica. Essa primeira aplicação mostra que Abraão foi justificado através da fé, e não da lei, pois ele é anterior à lei. As pessoas se tornam filhas de Abraão, portanto, não pelo cumprimento da lei, mas pela fé. Para alguém ser justificado através da lei, teria que praticar ela integralmente, o que humanamente é praticamente impossível. Aqui vai aparecer uma citação: o justo viverá pela fé. É a citação favorita de Paulo, que passa a ser assim o resumo do seu evangelho. Quando ele fala então no seu evangelho, está se referindo a isso: o justo viverá pela fé. Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro, a quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna, e que a cada dia
após a escuta atenta da palavra, possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que sua palavra nos oferece. Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!